Queridos, muitas vezes tem coisas dentro de nós que quando não é tratada, quando não é curado, você pode trabalhar, você pode fazer faculdade, você pode ser inteligente, você pode ganhar muito dinheiro e possuir tudo aquilo que a terra te oferece, que pode se comprar com dinheiro, com trabalho, com inteligência. Mas às vezes tem algumas coisas guardadas dentro de nós que nos atrapalham. Às vezes sentimentos, raízes de amargura dentro de nós, dentro do nosso coração, que não deixa que a gente seja feliz na totalidade da qual o Senhor reserva para nós. E nós, por ter essa fonte amarga dentro de nós, nós não conseguimos ser felizes. Olha, eu conheço tantas pessoas que têm muito dinheiro e é infeliz. Eu conheço pessoas que gozam de uma saúde maravilhosa e é infeliz. Eu conheço pessoas que estão conseguindo sucesso na vida, mas internamente, ela com ela mesma, ela não tem alegria e nem felicidade. Às vezes, na frente das pessoas, no meio do povo, no meio até dos familiares, a pessoa se dá como forte e ela se mostra que ela está feliz, mas na verdade, no seu íntimo, na sua solitude, falta muitas coisas para ela alcançar. Então, é sobre isso que eu quero falar com você, que nem sempre as aparências quer dizer que aquela pessoa ou aquele lugar é bom ou ruim. As aparências podem nos enganar. Então entenda uma coisa, um texto bíblico me chamou a atenção nesses dias, que está em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 19. A Bíblia é clara ao dizer para nós, aqui, algo profundo. O texto bíblico diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Senhor, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas as águas não é boa e a terra é improdutiva. Preste atenção. Em outras traduções vai dizer que a terra, ela é fértil, mas as águas são ruins. A terra, a cidade está bem localizada. Às vezes nós estamos assim. Aparentemente nós estamos no lugar certo, nós estamos evoluindo, a gente está crescendo, está trabalhando naquilo que nós desejamos. Mas na hora da execução, na hora que é para romper, não acontece. E eles foram até o profeta e falar para o profeta: olha, a cidade é bem localizada. Mas antes de entrar profundamente na revelação, eu quero dizer para você de qual cidade eles estão falando. Eles estão falando da cidade de Jericó. Repita comigo: Jericó. Quando Deus deu essa cidade na mão de Josué, vocês vão lembrar disso, a terra era maravilhosa, a terra era muito boa. E a Bíblia diz que as muralhas caíram, foram acessadas pelo povo de Deus. Deus deu a vitória para o povo. Só que Josué, quando sai da cidade, ele olha para trás e lança uma maldição sobre essa cidade. Ele disse: maldito homem que tentar reerguer essa cidade. E nós não temos tempo aqui para aprofundar mais na história, mas eu vou contar um pouco da história para você. E sabe o que a Bíblia diz? Que depois dessa maldição, um homem reergueu os muros da cidade. Tanto é que essa cidade está habitada. E aconteceu exatamente aquilo que Josué disse: o primogênito desse homem morreu, porque esta cidade estava sob uma maldição. Ok, só que a cidade, eles ergueram a cidade, mas existia uma maldição ainda sobre esta cidade. Olha que impressionante. E eles construíram a cidade era bem localizada, a cidade tinha uma terra boa, a cidade era bonita, eles conseguiram com a força do braço, eles foram trabalhando, só que chegou um tempo que ficou insustentável. Eles chegaram ao ponto de ir até o profeta e dizer: olha, é bem localizada, a terra é boa, mas nós temos um problema aqui. No versículo de número 20, a Bíblia diz assim: e ele disse: ponha sal em uma tigela nova e traga-me a mim quando
a levar, o versículo de número 21, a Bíblia diz: ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifique esta água, não causará mais o quê? Mortes, e nem deixará a terra. Presta atenção, os rios dessa cidade estavam todos contaminados, as águas estavam contaminadas. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção em uma coisa. Agora, aonde o profeta foi tratar o problema? Ele tentou limpar o rio? Não. A Bíblia diz que ele vai até a fonte. Nascente quer dizer fonte. Esse é o nosso maior problema. Às vezes nós queremos dar um jeitinho nas coisas. E eu comecei a pensar com esse texto. Se fosse nos dias atuais, a água é ruim, a gente ia dar um jeito. Vamos ferver a água? Não é assim que a gente aprendeu? Quando a água não presta, a gente ferve ela, sim ou não? Vamos colocar um remedinho aqui na água? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui para resolver o nosso problema de forma paliativa, porque o nosso problema é esse, é ir empurrando as coisas com a barriga. Por quê, apóstolo? Porque ir na fonte é doloroso. E na fonte do problema é desmascarar o problema. E na fonte do problema muitas vezes é chegar e falar a verdade na lata. E às vezes a gente não quer. Porque a gente fica naquela coisa, não quero magoar ninguém, não quero causar problema para ninguém. Porque a gente vai tentar tratar a situação. Tem gente que gosta de tentar tratar. Eu quero falar algo para você. Quantas vezes em algumas situações ou circunstâncias da sua vida, a coisa nunca se resolveu, porque você sempre tem tentado tratar. O profeta não tenta tratar as águas, ele vai na fonte. Mas para ir na fonte precisou ter um exercício, um esforço. Ele teve que encontrar a fonte e subir até lá para sarar a água na fonte. Porque tem problema nas nossas vidas que não adianta ficar passando a mão. Não adianta ficar com conversa. Não adianta tentar tratar o problema de forma paliativa. Não, vamos tentar. Não fala assim não, porque de repente fica chateado. Não, vamos ter cuidado até a forma que vai falar. Não, o profeta já fala: traz sal, eu vou até a fonte. Vou jogar o sal na fonte. Ou seja, eu vou resolver o problema na fonte. Ou seja, eu vou resolver o problema na raiz. Não vamos tratar a água do rio, não. Vamos curar o rio. Porque se a fonte for curada, as águas agora boas vão empurrar as ruins. E daqui a pouco o fluxo de água no rio, todos estão tratadas. Porque o que não presta não se trata. O que não presta se corta pela raiz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o profeta vai na raiz do problema. O texto é bem claro no versículo 22. A Bíblia diz assim: a água permanece pura até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Quando é paliativo, daqui a pouco o problema volta. Não é assim? Vamos tratar aqui um pouquinho para hoje, amanhã você vai ter que tratar de novo. O profeta diz: a fonte, nós temos que ir na fonte do problema. Porque tratar a água não resolve. Porque se lá na fonte tem um problema, se você tratar aqui, ela vai continuar jorrando o problema. Então tem que cortar pela raiz. Se eu quero mudar algo na minha vida, se eu quero transformar algo na minha vida espiritual, eu preciso de fato resolver as minhas raízes. Não adianta ficar tentando tratar. Eu estou tentando resolver o problema. Não, vai lá na raiz do problema. O profeta vai até a raiz. Jericó parecia uma cidade perfeita. Diga assim, parecia ser perfeito. Mas era estéril, não produzia nada. Sabe quando você vê uma vida perfeita, um casamento perfeito, você olha assim, parece que está tudo perfeito.
Mas quando você olha as raízes, você vai ver a podridão? O povo de Deus não pode viver de aparência. Ou ele é curado, ou ele não é curado. Ou ele é sarado, ou ele não é sarado. Ou ele é transformado, ou ele não é transformado. Senão nós vamos viver aquele evangelho falso, com uma roupagem de santificação, mas internamente na podridão. Estão vivos? Aleluia. Então entenda isso. Eu não sei se você percebe, mas eu estou entendendo que o Espírito Santo todos os domingos tem tratado a fonte dessa igreja. As fontes estão sendo tratadas. Aqui é claro, o Senhor, Ele fala através do profeta. O profeta vai na onde é a fonte do problema. Amém, igreja? Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 15. Vamos ler um pouco aqui. Olha isso aqui. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, diga raiz de amargura, diga assim, a raiz de amargura, ela nasce na fonte. Diga, o meu coração é a fonte. A raiz de amargura vai nascer no teu coração, ao brotar causa perturbação e contamina. Você percebeu? Uma pessoa sendo fonte amarga dentro de casa, ela acaba com toda a família. Eu vou repetir para você entender. Uma pessoa dentro de casa sendo a fonte errada, a fonte amarga, ela vai acabar com tudo. Preste atenção. Às vezes está tudo muito bonito, está belo, está bem vestido, está bem organizado, mas a fonte está contaminada. E quando a fonte está contaminada, produz um dano terrível. Porque note, lá em Jericó, a terra era boa, o problema era a água. Diga, a terra era boa, mas a água era o problema. Queridos, às vezes tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um sucesso. O filho, o casamento, as finanças, tem tudo para dar certo. Mas quando tem uma fonte podre dentro de casa, uma fonte infiel, uma fonte amarga, contaminada, não tem jeito. Aparentemente está tudo bem, está tudo dando certo, a terra é boa, mas não produz nada. Não adianta a terra ser boa, se as águas que vão regar a semente não prestam. Entenda isso. Aqui ele está falando claro, quando fala de a raiz, ele está falando do coração. A amargura começa no interior do homem, a amargura começa dentro de nós. E nós precisamos limpar essa fonte todos os dias. Todos os dias você precisa passar por uma limpeza, porque a fonte somos nós. Todos os dias tem que ser limpa a fonte. Se o seu coração se tornar uma fonte de podridão e de sujeira, tudo que está em teu redor vai ser amaldiçoado. Por quê, apóstolo? Porque a boca fala daquilo que o coração está. Então diga assim, ó, minha boca é uma fonte. E agora? Se a fonte for ruim, acabou. Aí pode trabalhar, levantar cedo, semear, pode fazer o que for. Até aparentemente parece que está dando até certo, está prosperando. Mas a hora vai chegar, porque todo tempo de fidelidade gera um tempo de colheita. Diga, um tempo de fidelidade gera tempo de colheita. Diga, tempo de infidelidade também vai gerar uma colheita. Às vezes a pessoa está na infidelidade e está bem, porque ela está colhendo o tempo da fidelidade, mas ela está colhendo. É engraçado, você vê a lavoura aqui. O pessoal que trabalha na lavoura vai entender bem o que eu estou falando. Eles plantam a soja, daqui a pouco vem colhendo a soja e já plantando o milho. Não é assim? Assim somos nós também no mundo espiritual. Então há raízes que precisam ser tratadas.
As fontes precisam ser curadas, ou senão nós vamos continuar sendo crentes rancorosos. Eu acho lindo de ver, tem gente que vai para a internet, fala tanta coisa bonita, tanto amor, tanto meu cheiro, meu nego, e fala de Deus, e fala isso, e fala aquilo, e fala manso, e fala doce, mas não consegue perdoar ninguém. Entende? Uma água contaminada não quer dizer que essa água ela é suja, turva, não. Tem água limpa e cristalina que não se pode beber. Não é a aparência que diz se presta ou não presta, é as ações e as atitudes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Presta atenção. Isso aqui é para nós fazermos uma reflexão. As raízes sempre ficam escondidas, mas os seus efeitos são aparentes. Diga assim, ó, raízes escondidas, mas os efeitos são aparentes. Você já viu um pé de árvore que a raiz está apodrecida? Até nasce fruto, mas como é o fruto? O fruto é bom? A doença não está no fruto, a doença está nas raízes. Quando se trata as raízes, se cura a árvore. Não é o fruto que não presta, é as raízes que estão doentes. É o interior, é aquilo que está guardado dentro de nós. Nós precisamos ser limpos, ser transformados pelo Evangelho. Senão nós vamos continuar o mesmo. A cidade é boa, a aparência é boa, é formosa, mas o que está dentro do coração é amargo, é ruim. E se não tratar o que está dentro do coração, vai apodrecer os frutos. Estão entendendo isso? Apodrece os frutos. Há necessidade de um grande tratamento. O homem é discernido pelo coração. O próprio Deus diz que o coração do homem é terra que ninguém pisa, só Deus pode esquadrinhar. E é tão sério isso, que a Bíblia diz que nós vamos ser abençoados segundo a intenção do nosso coração. Olha como é sério, essa coisa da fonte, que é o coração do homem. Olha o que Provérbios diz, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha o que o texto está dizendo. Ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede o quê? Diga assim, as fontes da vida. Olha que interessante. Diga assim, essas fontes estiverem doentes, elas não vão produzir vida, mas sim morte. É sério ou não? Guarda o coração, ele está falando, guarda a sua fonte. Não deixa ninguém contaminar a sua fonte. O seu coração é fonte de águas vivas. Aí vem lá um incircunciso, e aí vem, traz uma palavra, lança no teu coração, você aceita. E aí ele suja a sua fonte. Querido, a fonte precisa ser curada. Mas não tem como curar a fonte se não abrir o problema. Os homens de Jericó abriram o problema. A terra é boa, a cidade é bem localizada, mas as águas não prestam, profeta. E o que nós precisamos fazer? Quem aqui ama a família? Quem aqui ama a família? Diga assim, amor verdadeiro não esconde pecado. Amém? Você ama a família, tenha coragem de falar a verdade para ele, com amor. Porque tem gente que é bom em tanta coisa, mas aí tem umas coisinhas escondidas, mentirazinhas, desobediências. E aí a esposa está toda feliz, meu marido está prosperando, as coisas estão melhorando, mas dentro do coração dele tem uma raiz ali escondida de sujeira, de engano, de mentira. Daqui a pouco vai fazer o quê? Desmoronar tudo. Porque não vai se sustentar, vai acabar.
se é fonte de vida, nós temos que limpar, ser sinceros, ser verdadeiro. A esposa ter coragem de chegar para o esposo e dizer: olha, você está de parabéns por isso, 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 mas isso aqui vai acabar com as nossas vidas se você não mudar. E assim a esposa, o esposo falar para a esposa e falar para os filhos. Nós temos que aprender a ser sinceros, verdadeiros, falar a verdade. Está errado isso aqui, nós precisamos mudar essa situação, nós precisamos organizar isso. Entenda, é claro quando o texto diz aqui: as águas são más, a terra é estéril. Por quê? Porque está contaminado. Diga: tudo que está contaminado não vai frutificar. Vai ter um problema grave aí, que precisa ser resolvido. O coração, ele é a fonte de todo o nosso viver. O coração. Olha o que Jesus disse aqui, em Mateus capítulo 15, versículo 18. Olha o que diz aqui a palavra. Rapidamente, coloca para mim. Mateus 15, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E o que mais? E é isso que contamina. Viu que o coração é uma fonte? As coisas que saem da boca, da onde elas vêm? Do coração. Olha o que o texto vai dizer aqui, não se assuste. Pois do coração saem os maus pensamentos. O que mais? Os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos. Da onde que sai toda a podridão? Da onde sai toda a podridão? Então o coração é fonte. Se toda essa podridão está dentro dessa fonte que se chama coração, você acha que a sua vida, ela vai fluir? Não! Não há possibilidade. Porque essa fonte aqui, que a Bíblia está mostrando, ela está contaminada. Repita comigo assim, contaminação. Está pior do que o rio Tietê. Está entendendo ou não? Olha que perigo. Porque está tudo aqui dentro. Versículo 20. Olha o que o texto diz mais. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o quê? Já viu que tem gente que gosta muito da aparência? Tem gente que mas o coração é impuro. O coração é impuro. Diga: coração imundo não tem como produzir bênção. Por que o povo de Jericó estava sofrendo? Porque a terra era boa, bem localizada, mas as águas eram ruins. Às vezes, não sei se você já aconteceu isso com você. Você conhece alguém, ou alguém da família, ou um amigo que você ama muito, fala: puxa vida, essa pessoa é especial, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é esforçada, ela trabalha, olha, tem o dom da prosperidade, mas sempre tem uma coisa, um comportamento, algo escondido. Você fala: mas não vale nada. Não é? Às vezes, o esposo, a mulher olha e fala: nossa, meu marido é uma bênção. Mas dentro do coração dele, está cheio dessas coisas aqui, imoralidade. Como vai ser? Tem gente que é muito bom, mas a fonte é podre. Tem gente que tem uma aparência agradável, mas a fonte é podre. E uma hora ou outra vai dar problema. Entenda. Isso aqui é muito sério.
Isso revela algo profundo. O problema do homem não começa nas suas ações, começa no seu, porque as ações é fruto daquilo que está dentro dele. Como eu acabei de dizer para você, quando a árvore é bonita, mas o fruto não presta, ninguém consegue ver as raízes, você só consegue ver os frutos. Quando você olha as ações, por isso que tem gente que fala assim: você me perdoa? Tem gente que você tem que perdoar o mesmo pecado que ele comete todos os dias 1 milhão de vezes. Você está entendendo agora? Aí ele chega e fala: você me perdoa? Aí você fala assim: ele é bom, ele reconhece. Mas o que adianta reconhecer se não trata a raiz? Vai continuar produzindo a mesma coisa, não é? A pessoa, ela tem ali escondido uma raiz e ela não trata. Sabe o que Deus disse sobre uma vide que não produzia? Ele fala: corta e lança fora, porque ocupa a terra inutilmente. Queridos, tem coisas que se a gente não tiver coragem de resolver, vai ser uma maldição eterna para as nossas vidas e as futuras gerações. Às vezes nós temos que ter coragem de falar, se assentar: olha, você é maravilhoso, você é perfeito, você é bom, mas só que isso aqui é uma maldição, você não está vendo? Vai acabar com as nossas famílias. Essa maldição da infidelidade vai passar de geração para geração para os nossos filhos, porque a Bíblia diz que a maldição pega até a 5ª geração. Será que você não está entendendo? Você tem que ter coragem para falar isso. Um homem avarento vai gerar filhos piores do que ele na avareza. Entende? Enquanto não tratar a fonte, não adianta jogar remédio nas águas. Entende isso? Olha para o teu irmão e fala assim: você não é uma piscina, você é uma fonte de águas vivas. Piscina que a gente joga lá um cloro para tirar o verde, a sujeira, para decantar. Entendeu? Tem gente que está assim. Não tem como tratar uma fonte como se fosse uma piscina. Fonte precisa ser tratada na fonte, na raiz, meu irmão. Porque senão, ela vai continuar produzindo coisa ruim, água ruim. Amém? Precisa ter essa consciência. Porque é o coração que está contaminado, irmão. E quando o coração está contaminado, você percebeu aqui que a boca vai começar. O coração é a fonte e a boca é o braço desse rio. Um dia eu preguei aqui que as palavras são sementes lançadas ao solo. Se você só fala bobagem, você só vai colher e atrair bobagem. Mas se você profetiza fé, se você profetiza coisas boas, se na tua mente está cheio de coisas boas, se no teu coração está cheio de coisas boas, você vai viver coisas maravilhosas na terra. Porque nós produzimos aquilo que nós guardamos dentro de nós. A fonte tem que ser tratada na raiz hoje. Só que tem algo interessante. Qual foi as ferramentas que o profeta usou para curar a fonte? Qual foi a ferramenta, igreja? Foi sal? Foi só sal? Mas você percebeu que ele pede uma tigela nova. Diga: sal fresco com tigela nova. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que não adianta ficar tratando coisas com coisas velhas e antigas, argumentos antigos. Eu te perdoo, mas você vai fazer de novo? Não é assim? Passando a mão na cabeça? Não, tigela nova, sal novo. Sabe o que isso representa? Ou é tudo ou é nada. Ou vai. Se continuar assim, acabou. Está entendendo? Sabe qual é o problema? Ei,
Ei, me dá uma chance. Ei, me ajuda. Ei, você pode me perdoar dessa vez? Ei, você pode aguentar mais um pouco. É você que tem que colocar a mão na mesa e dizer: sal novo, tigela nova, acabou. Ou vai ou racha, é tudo ou nada. Chega de viver debaixo de maldição, meu irmão. Esse negócio de ficar pedindo tempo é relógio, meu irmão. Ou é ou não é. Vamos fazer o que é certo e acabou. Ai, sabe o que é? Porque eu estou esperando o quê? Contaminar mais ainda. Está vendo que tudo está indo de mal a pior. Está percebendo que as coisas não estão fluindo porque a bênção de Deus não está. Essa noite você vai orar assim: Deus, enche a minha mão de sal, porque hoje eu vou colocar sal, meu Deus, nessa situação. Ou ela vai mudar, ou ela vai mudar a partir de hoje. Porque, irmãos, é muita desculpa. Está entendendo? A pessoa já sabe o que é verdade. A pessoa já sabe a palavra. Ele já sabe que a lei de Deus, a palavra de Deus está falando, tem que fazer assim. Aí fica: não sei, espera mais um pouco. Ah, porque você sabe, você tem que me entender, porque para mim é tudo muito novo. E aí eu fico meio assim: o que é isso? Não tem nada novo. A Bíblia diz que a palavra é sim, sim, e não, não. Repita comigo: sim, sim, e não, não. De uma mesma fonte não pode produzir água doce e água amarga. Se essa fonte, ela está suja e está produzindo água doce, é porque está colocando adoçante, meu irmão. Ou é doce, ou é amarga. Sabe qual é o nosso problema? A gente vai buscar água nessa fonte amarga. E aí, a fonte sempre fala: não, calma, hoje vai ser melhor. Eu vou melhorar. Eu vou isso, eu vou aquilo. Gente, vai dar na onde? Eu conheço pessoas que estão vivendo essa vida há mais de 30 anos. E o outro só fica ali: não, porque vai melhorar. Não, porque agora eu vou. Esse mês. Mas é o mês de que ano? Nós precisamos estabelecer alguns limites. Amém? Meu irmão, nós precisamos curar essas fontes. Curar com sal da verdade. Com prato novo. Sem desculpas. É algo novo que Deus está tratando nesta igreja. Diga: o coração procede os maus pensamentos. Se não for curados, se não for transformado, vai continuar do mesmo jeito. Você conhece pessoas que estão do mesmo jeito há muito tempo? Tem gente que fez promessa no final do ano passado, na virada, e até agora: eu estou esperando. Meu irmão, para curar tem que ter atitude. Para sarar tem que ter atitude. Nós temos que nos esforçar para fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Quem está entendendo, diga amém. Diga: sal na fonte aponta para a obra de Cristo. O sal na fonte aponta para a obra de Cristo. Preste atenção. Jesus não jogou sal, diga: não jogou sal, sobre a imundícia, que era a fonte, que era o ser humano. Diga: Jesus jogou sangue. Diga mais uma vez: Jesus jogou sangue. Então, se lá na antiga aliança usava sal, na nova aliança usa sangue. Agora você vê o tamanho do sacrifício. Sangue. Se a pessoa não entender a obra que Jesus fez na cruz e mudar a atitude, mudar o caráter por conta do sangue dele, meu irmão, esquece. Se nem o sangue de Jesus convence essa pessoa, meu irmão, não tem ser humano na terra que convence ele. Se ele quer continuar do mesmo jeito, aquela obra ali aponta para Cristo, o sangue. O próprio Jesus diz em João 7,38. João 7,38, a Bíblia diz assim, queridos: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Diga assim, ó: no meu interior é a fonte,
É da fonte que vai fluir rios. Mas você precisa o quê? Quem crê em mim, como diz o quê? As Escrituras, não como o homem fala. Por isso você precisa olhar a Bíblia, a palavra. Aí a pessoa, ela diz que crê, mas ela fala assim: não, é que eu ainda tenho uma fonte aqui, e eu vou tocando a vida com ela, porque a fonte de Jesus que vai fluir em você, precisa de ter transformação de vida, transformação de caráter. Aí fica empurrando. É bonito de ver alguns crentes, eles ficam só dando desculpas. Não, porque esse mês, não porque isso, não porque aquilo, não porque eu não sei o que, não porque a minha vida. Então você serve ao Senhor condicionado à situação de vida de momento? É assim que você serve? A fonte está poluída, está suja. E Ele está falando assim: você precisa crer em mim. Porque se você crê em mim, sabe o que é o crer nele? É ser lavado pelo sangue dele. Diga: não precisa mais de sal, agora é no sangue. Porque se eu creio nele, o sangue dele purificou-me, e agora eu sou lavado. E porque o sangue dele me purificou e eu sou lavado, agora vai fluir de mim. Diga: de mim vai fluir fontes, rios de águas vivas. Diga: águas vivas. Agora, nós não podemos mais falar como os homens de Jericó estavam falando. A cidade é boa, bem localizada, mas as águas são ruins, amargas. Agora vai fluir coisa boa de nós, mas eu preciso ter coragem para ir lá na fonte do meu problema, na raiz do meu problema, e dizer para mim mesmo: a partir de hoje eu vou mudar. Eu não posso mais continuar com essa mentira, com esse engano dentro de mim, avarento, maldizente, mentindo, enganando, trapaceando. Eu não posso mais aceitar isso. Por quê? Porque senão vai fluir de mim uma água que não dá vida, mas dá morte. Porque as águas de Jericó, elas eram água de morte. Tudo que se plantava naquela terra abortava. A terra era boa, mas a fonte não prestava. A terra era maravilhosa, mas a fonte que regava a terra não prestava. Era águas ruins. E se continuar sendo águas ruins, vai ter os mesmos resultados. Já percebeu? Enquanto você não muda de verdade, você vai ter o mesmo resultado. É as mesmas desculpas. Gente, chega de pedir perdão pela mesma coisa. Eu vou repetir. Chega de pedir perdão pela mesma coisa. Se você pede perdão todos os dias, pelo mesmo delito, pelo mesmo pecado, isso quer dizer que você está como aquele povo no deserto, ó. 40 anos, rodando no mesmo lugar. Isso quer dizer que você não é mais fonte, isso quer dizer que você só é um poço, uma cisterna de águas ruins. Você não consegue evoluir, você não consegue crescer, porque está com o mesmo comportamento. Se você quer algo de fato, uma mudança, uma transformação, você precisa aceitar essa transformação, esse toque de Jesus nessa fonte hoje. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga: Senhor Jesus, eu quero essa água jorrando, fluindo na minha vida. Águas vivas, frutíferas, águas que vai produzir bons frutos na minha vida. Queridos, não tem como viver de outra forma. Não tem como nós queremos viver dessa forma. Jesus está falando aqui do Espírito Santo fluindo em você. Isso é tão sério que quando Deus criou todas as coisas e criou o jardim, a Bíblia diz que tinha um rio dentro do jardim que regava todo o jardim.
e esse jardim era frutífero. Adão e Eva estavam num paraíso, diga paraíso. A terra produzia os frutos, a terra era rica, pedras preciosas, diamantes, coisas maravilhosas, porque as águas eram saradas, puras. E quando a água é boa, o coração é bom, a vida muda de verdade. Amém? A vida tem que mudar de verdade.